dia, meus amigos e amigas. Estamos iniciando a aula 3 do curso Planejamento Estratégico, Teoria e Prática. Eu sou Fabiano Medeiros e sejam bem-vindos. Vamos relembrar o que aprendemos na aula 2. Há diversas escolas do planejamento, sendo as principais a Design, a mais influente, a de Posicionamento e do Planejamento. A escola do Design lançou a matriz SWOT, que defende a formação do planejamento simples, controlado, a partir das competências essenciais. A responsabilidade deve ser do primeiro executivo e ser organizada a partir da concepção até a decisão final. A escola de posicionamento teve como principal membro o Mike Porter e foi daí que surgiram as matrizes McKinsey e a BCG, Boston Consult Group, que fazem a análise de posição e ciclo de vida de produtos. A escola de planejamento se diferencia pela definição de objetivos e defende a montagem em fases sequenciais. A montagem do planejamento em fases sequenciais, tornando mais consciente e controlado. Nessa escola, o primeiro executivo passa a ser o decisor, mas a construção é realizada por consultores independentes. Na escola do planejamento, as estratégias saem acabadas do processo como posições gerais, para serem implementadas por meio de objetivos, orçamentos, programas e planos operacionais. O planejamento estratégico é pensar o futuro, controlar e tomar decisões. Essa é uma das melhores definições que nós estudamos e dita pelo Mitzberg. Outra definição para o planejamento estratégico é o processo que leva ao estabelecimento de um conjunto ordenado de ações, visando a consecução de determinado objetivo. Aí foi o Ferreira, brasileiro. Há 3 dimensões para o planejamento estratégico: o estratégico, o tático e o operacional. A construção do planejamento estratégico deve ser elaborada a partir de diversas condições, como, por exemplo, o tamanho da organização. Também estudamos sobre as principais falhas na elaboração do planejamento estratégico, como, por exemplo, definir metas e objetivos sem fazer análise da empresa frente ao mercado e ao ambiente interno, terceirizar a condução e a elaboração do planejamento, e não definir quem é o responsável pelo quê. Considerar que o mundo para enquanto se faz o planejamento estratégico. Isso foi o próprio Mitzberg que levantou. E não incluir a base da pirâmide na elaboração. E também outro erro muito comum, que é o tolimento das discussões e da criatividade. Ou seja, pouca liberdade para pensar. Os principais passos para a elaboração: levantamento dos valores culturais, visão, a tomografia dos ambientes internos e externos, definição do posicionamento estratégico e dos objetivos com metas. E também os benefícios de se fazer e implementar um planejamento estratégico, sendo o principal deles que você leva toda a organização a trabalhar em função de um objetivo, de uma visão, de uma missão e dos valores culturais. Agora vamos estudar um pouco sobre visão. Nós trouxemos aqui o Bill Gates, fundador da Microsoft, dos grandes visionários da história, embora essas definições tenham vindo de vários autores. A primeira delas é o futuro do seu negócio numa perspectiva de longo prazo. Uma ideia futura do seu negócio que promove a inovação para energizar a empresa e criar um ambiente propício ao surgimento de novas ideias. Visualizar a situação da empresa em 5 anos. Deve ser escrita no futuro. Mostrar a direção a ser seguida e mobilizar as equipes. Ser ambiciosa e ousada. Mostrar qual o impacto que essa direção irá causar no mundo e ela vai funcionar como uma bússola. Alguns exemplos de visão. Vamos começar com Magazine Luiza. Ser o grupo mais inovador do varejo nacional, oferecendo diversas linhas de produtos e serviços
para a família brasileira, estando presente onde, quando e como o cliente desejar, seja em lojas físicas, virtuais ou online. Encantar sempre o cliente com o melhor time do varejo, com atendimento diferenciado e preços competitivos. É uma visão bem grande, mas que traz de fato o espírito da empresa Magazine Luiza, por tudo que eu tenho acompanhado, até porque eu sou um fã de carteirinha da Luiza Trajano, que é a sua executiva. A visão da Microsoft: disponibilizar às pessoas software de excelente qualidade a qualquer momento, em qualquer local e em qualquer dispositivo. Visão da Samsung: inspire o mundo, crie o futuro. Inspirar comunidades do mundo todo através do desenvolvimento de novas tecnologias, produtos inovadores e soluções criativas. Desenvolver o valor das suas redes centrais, indústrias, parceiros e empregados. Essa é uma visão também muito interessante, que inspira o trabalho em comunidade, o trabalho de inovação e soluções. A visão da Apple é produzir produtos de alta qualidade, baixo custo e fácil uso que incorporam alta tecnologia para o indivíduo, provando que alta tecnologia não precisa ser intimidadora para aqueles que não são expertos em computação. Bem interessante, né? Também tentei buscar a visão da Google, mas é impressionante como a Google, ela já é uma empresa de muita tecnologia, ela já não olha muito o futuro, porque pode ser que ela pense o seguinte: o futuro já é o presente. Então não tem uma visão, tem uma missão que depois nós vamos ver e que é muito interessante. Agora, sobre definição de missão, por que existimos? Essa é a pergunta que tem que ser feita. E o que fazemos? Qual o meu propósito maior e a quem me destino? A missão precisa ser original e refletir a personalidade da sua marca e fazer sentido no longo prazo. Talvez por isso é que eu estava comentando da Google não ter uma visão e ter uma missão bem feita. Ela deve ser memorável, portanto, quanto mais simples e objetiva, melhor. A mesma colocação também dá para a visão, embora a gente saiba que na composição da visão e da missão, num ambiente de liberdade, de muita discussão, não é fácil você definir. Mas quando se define, todos seguem rigorosamente atrás. E agora vamos ver alguns exemplos de missão. A Magazine Luiza, a visão já é bem mais simples: ser uma empresa competitiva, inovadora e ousada que visa sempre o bem-estar comum. Eu sou um grande admirador do Magazine Luiza, pela sua criatividade, ousadia e a sua história. Tá aí o pessoal, né, ao centro com a presidente, que é a Luiza Trajano, pessoa muito bem articulada, muito inteligente. E agora vamos ver alguns exemplos de missão também aqui, mas com a Google, né, organizar a informação mundial para torná-la universalmente acessível e útil. Olha que missão simples e objetiva. A da Microsoft também, simples e objetiva: permitir às pessoas e empresas em todo o mundo a concretização do seu potencial. Da Samsung, construir um mundo melhor através de negócios diversificados, que hoje inclui tecnologia avançada, semicondutores, arranha-céus e construções de fábricas, petroquímicos, moda, medicina, finanças, hotéis e mais. A Samsung não é fácil, ela está em diversos segmentos do mercado. E aí, olha lá, provavelmente as forças do Mike Porter ajudando demais essa empresa. E a missão da Apple está comprometida a levar a melhor experiência de computação pessoal a estudantes, educadores, profissionais criativos e consumidores do mundo todo, através de seu hardware, software e serviço de internet inovadora. Eu fico impressionado com como essas empresas surgiram nos últimos, talvez, 15 anos e como elas dominam o mercado. E essas empresas, elas são grandes usuárias do planejamento estratégico, do que nós estudamos até aqui.
falar um pouco sobre os valores, né? Os valores são como uma rocha no meio do mar, que os valores devem refletir princípios éticos e morais, unindo o mundo empresarial e pessoal. Uma das empresas com valores mais intensos é a Prudential, que eu citei no início, que eu já trabalhei, que eu ainda sou um fornecedor. A Prudential usa o maciço de Gibraltar como seu símbolo de firmeza, né? São princípios inegociáveis que guiando a sua conduta, ditando comportamentos e atitudes do funcionamento de toda a estrutura organizacional. Por exemplo, lá na Prudential, a ética é um valor extremamente forte. Exemplo de valores: responsabilidade, equilíbrio, compromissos, comunidade, empoderamento, inovação, integridade e propriedade. Aqui integridade tem a questão ética. E agora vamos ver um exemplo, né, de definição de valores da Magazine Luiza, lá no início. Olha que coisa bela quando ela começou, lá no interior de São Paulo. A definição é respeito, desenvolvimento e reconhecimento. E aqui logo em seguida tem uma simples definição para facilitar. Colocamos as pessoas em primeiro lugar. Olha aí. Ética. Nossas ações e relações são baseadas na verdade, integridade, honestidade, transparência, justiça e bem comum. Eu tive uma experiência recente com a Magazine Luiza. Eu fiz uma compra na internet através de um parceiro e, em virtude de alguma dificuldade, não conseguiu me entregar o produto. Entrei, fiz a reclamação e o valor foi devolvido já na primeira fatura do cartão de crédito. Outro valor cultural é a simplicidade e liberdade de expressão. Buscamos a simplicidade nas nossas relações e processos, respeitamos as opiniões de todos e estamos abertos a ouvi-las, independente da posição que ocupam na empresa. Inovação e ousadia. Cultivamos o empreendedorismo na busca de fazer diferente por meio de iniciativas inovadoras. A crença. Acreditamos em um ser supremo, independentemente de religião, bem como nas pessoas, da empresa e do nosso país. E a regra de ouro: faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. A definição de valores da Microsoft: integridade e honestidade, empenho para os clientes, parceiros e tecnologia, abertura e respeito para com os outros e empenho para contribuir para o seu desenvolvimento, capacidade para aceitar grandes desafios e conduzi-los até o final, atitude crítica, dedicação para com a qualidade e melhoramento pessoal, assumir plena responsabilidade dos compromissos, resultados e da qualidade perante os clientes, acionistas, parceiros e colaboradores. E aqui todos sabemos que o Bill Gates virou um dos milionários e deixou a Microsoft para ir cuidar da fundação de apoio às comunidades. Então, é uma coisa muito divina, né? Que eu também experimentei essa visão lá na própria Xerox. Como eu falei, a Xerox foi uma empresa à frente. Na época já tinha visão, missão, valores e tal. E depois a gente foi descobrindo que o cara que criou a Xerox, Lester Carlson, ficou tão rico, mas tão rico. Só que era ele e a mulher, ele não tinha filhos. Ele vendeu tudo e tirou uma parte para ele terminar a vida, né? O resto da riqueza dele ele investiu na cura do hansenísmo. E aí, por isso é que a gente sempre gosta de pensar no Ser Supremo, né? Na divindade e na beleza de se trabalhar na solidariedade. Então, esses dois exemplos, do mais recente da Microsoft, que continua uma empresa brilhante e vai continuar assim por muito tempo, e da própria Xerox, que teve no seu início uma bela demonstração de humanismo. E lá na Xerox, gente, eu vivi 22 anos e meio na Xerox, eu vivi isso. É uma empresa que tinha, por exemplo, o projeto olímpico da Mangueira, que ela investia, não sei, 500 milhões por ano de dólares, enfim. Então, os valores culturais são extremamente importantes. E agora vamos estudar um pouco sobre as metas. O que você exatamente quer conquistar? Vai precisar da ajuda de pessoas? Quais as limitações para conquistar essas metas? Quais são as condições obrigatórias para conquistar essa meta? Condições realistas podem ser colocadas em práticas? Então não adianta você inventar uma meta que você não vai cumprir. Eu até brinco. Pegar, por exemplo, um cardíaco
obeso e fazer ele correr do centro do Rio de Janeiro até a Copacabana. Vai chegar lá morto, se não morrer antes, né? Então, nós temos que ser bem realistas. As metas precisam estar ligadas à visão, óbvio, porque a visão é o sonho futuro, é onde você quer chegar. E as metas, elas vão te ajudando a chegar lá. Para cada estratégia, para cada meta de estratégia, tem que ter um KPI, que são os indicadores de desempenho. Então, por exemplo, se eu pretendo chegar ao nível de satisfação dos meus clientes na ordem de 90%, o KPI são os 90%. É um indicador se você está indo bem ou não. E agora nós vamos conhecer o método SMART de construção de uma meta. É um método universalmente utilizado e nós gostaríamos de compartilhar com vocês. O SMART, ele começa com um S de específico. Aí o específico é em português, evidentemente. O S é em inglês, mas nós vamos usar a tradução aqui. Então a meta, ela começa tendo que ser específica. Aumentar as vendas em 10% ao mês, responsáveis marketing e vendas, onde no comércio eletrônico, como divulgação de conteúdos relevantes e por quê? Para aumentar a participação online na receita total. Bem específico. Mensurável, aumentar as vendas em 10% ao mês. Alcançável, o histórico nos mostra ser possível alcançá-la e os funcionários confirmam. Relevante, impactará o aumento do faturamento em 10% e o lucro líquido em 5%. Aqui é o quanto essa meta é relevante para o negócio da organização. O T de tempo, em 4 meses. Então é bem interessante, a gente ajuda muito os clientes a definir as metas com base nisso, para não ficar inventando aquelas coisas, não, nós vamos chegar lá. Chegar lá não quer dizer nada. Agora vamos estudar um pouco sobre KPIs, que são os indicadores que mostram se a meta está indo ou não. Então, primeiro financeiro, que são os KPIs que demonstram o desempenho financeiro da organização e o uso de recursos financeiros para a realização das atividades. Clientes e stakeholders, KPIs que refletem o desempenho organizacional do ponto de vista dos clientes e de outras partes interessadas. Por exemplo, aqui está a nível de satisfação de clientes, nível de satisfação dos acionistas, com os resultados financeiros, inclusive. Um outro KPI é de processo interno, são os KPIs que monitoram o desempenho organizacional, considerando a qualidade e a eficiência dos produtos e serviços. Então, por exemplo, digamos que você tenha um processo interno de entrega, e essas entregas sejam programadas para serem feitas em 24 horas. Então o KPI vai mostrar se você está cumprindo ou não. De atendimento a cliente, por exemplo, uma reclamação tem que ter uma resposta em 24 horas, se está sendo feito ou não está sendo feito. Um outro KPI é de capacidade organizacional. São os KPIs que monitoram o desempenho organizacional através da ótica do capital humano, infraestrutura, tecnologia, cultura e outras capacidades fundamentais para o desempenho inovador. Aqui está um belo exemplo, que é do nível de satisfação e motivação dos empregados. Quer dizer, um clima organizacional, conforme nós já, inclusive, estudamos em algum ponto. O clima organizacional é um recurso muito importante de competitividade estratégica de uma organização. E agora vamos ver alguns exemplos de KPIs. Ao se construir um planejamento estratégico, se define as metas e os KPIs e se define os objetivos, aquelas ações para se chegar às metas. Tá claro para vocês? Bom, meus amigos, estamos chegando ao final da aula 3. Tivemos a oportunidade de estudar um pouco sobre visão, a importância da visão para uma organização, para alinhar todo mundo em direção a um só lugar. A missão, que é o porquê eu existo, qual o sentido da minha existência, dos valores, que são os valores também que nós falamos em algum momento, que é um diferencial competitivo para uma organização. Uma organização que tem valores sedimentados, certamente tem neles
um diferencial competitivo. Falamos também da formação de metas, do processo SMART, né, de ser específico quando se constrói uma meta, ser mensurável, o tempo que você vai alcançar, e os KPIs, que são os indicadores de desempenho com relação àquelas metas que estão sendo traçadas. Bom, meus amigos, esclarecimentos e trocas de ideias enviem para fabianfma.com. Foi um grande prazer estar com vocês hoje. Até a próxima aula.